Olá, boa noite. Eu sou a Nery Maia, estou aqui para começar uma nova jornada, a jornada Viver de Vendas. Essa primeira live do Viver de Vendas é uma live de 5 passos para te ensinar a você fechar uma venda. Normalmente as pessoas falam assim, no geral: ah, Nery, eu não sou vendedor, eu não sei vender nada, eu detesto venda, eu não gosto nem de falar em vendas. Então, olha, vai aí um conselho, minha dica é que você faça as pazes com as vendas. Por quê? Porque todos nós somos vendedores, né? A partir do momento que a gente sai na rua, ou você está comprando ou você está vendendo alguma coisa. Quando você sai com a sua criança, chega no mercado, muitas vezes aquela criança que é teu filho, às vezes tua sobrinha te pede algo, e aí você não tá afim, mas ele convence você de comprar para ele. Então ele acaba te vendendo a ideia que você compre algo, né, para ele. Então nós estamos sempre vendendo ou comprando. Essa que é a grande verdade. Que esse é um conteúdo muito bacana, até mesmo para as pessoas que não trabalham com venda. E de repente é uma maneira de você fechar lá os teus serviços, que não deixa de ser uma venda, né? Às vezes não é uma venda profissional, a pessoa não entende como venda, mas é um serviço que você precisa vender. E para você precisar vender, você vai precisar de todas essas etapas. Então a venda normalmente ela tem 5 etapas. E quais são essas etapas? Primeiro, você faz captação, ou você faz pela internet a captação de leads, ou, deixa eu só arrumar aqui, ou você faz pela internet, ou você vai fazer por panfletagem, mas enfim, você vai fazer a captação de leads, né? Captação de clientes. Depois você vai marcar um encontro com esse cliente. Depois do encontro, aí vem a demonstração, né? Depois da demonstração, você vai normalmente quebrar as objeções e por último vem o fechamento. Mas eu vou falar dela de passo a passo. 5 etapas de fechar uma venda, né? Eu sou suspeita de falar em vendas porque eu sou uma pessoa que amo venda. Eu acho que acredito que as pessoas que eu conheço mais bem-sucedidas, elas amam venda, elas trabalham com vendas, e venda leva você a ter o que você quiser, o que você imaginar, muito diferente de você trabalhar para, por exemplo, você trabalhar numa empresa e você CLT, por exemplo, onde você não tem como muitas vezes aumentar o seu ganho, sendo que vendas é algo que você pode planejar, fazer metas e ter aí um ganho substancial, eu diria significativo, perto de muitas empresas, né? Que você tem o serviço fixo aí, o CLT, nada de errado com isso, tá? A partir do momento que você decidiu ser CLT, não tem nenhum problema. Que o primeiro passo, qual é o primeiro passo para você fechar uma venda, né? O primeiro passo da venda é você saber o que o seu cliente quer, descobrir. Então, descubra o que o cliente quer, certo? Então, de repente, se você foi oferecer um serviço específico lá para ele, né? Vamos dizer que você trabalha numa concessionária, então você foi lá oferecer carro para o seu cliente. Então, você tem que descobrir qual é, né, o carro que ele gosta, qual o carro que realmente serve para ele, qual o carro que vai beneficiá-lo, né? Se é um carro simples, se é um carro para uma viagem com a família, se é um carro para ir e voltar do emprego, né? Então tem tudo isso. Esse é o primeiro ponto, descobrir o que o cliente quer e não chegar lá e tentar vender o que você quer, porque muitas vezes nós cometemos alguns erros quando fazemos o seguinte: a gente imagina que o cliente quer determinado produto e nem sempre é o que nós pensamos. Então nós temos que realmente
descobrir o que o cliente quer. Por quê? Para que gere valor para ele o que você vai oferecer. Porque se você oferece algo que não vai gerar valor para esse cliente, então normalmente, né, aí já vai vir as objeções. Então o primeiro ponto, só reprisando, é descobrir o que o cliente, né, quer de fato, descobrir o que é importante para ele, o que ele precisa, o que de fato vai atender ele, tá certo? Aí a gente vem depois com o segundo, aí você vem com o segundo passo, né, que é objeção. Depois que você descobriu o que o cliente quer, normalmente vem o que? Vem as objeções. E aí o que nós fazemos muitas vezes? Quebramos as objeções no momento errado. Por que no momento errado? Normalmente, quais são as objeções que o cliente fala? Ah, tá muito caro, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Então, muitas vezes ele tá falando que tá muito caro, mas você ele tá caro em relação ao quê? Mas não é esse momento que você vai quebrar essa objeção. Porque se você quebra essa objeção no momento errado, você acaba perdendo a venda. Então, o segundo seria, né, quebrar essa objeção. Normalmente, quando o cliente fala eu não tenho tempo, o que é o tempo? O tempo é uma prioridade, né? Então, todos nós temos tempo. Olha só, se a gente acordar 1 hora mais cedo, pensa bem, se a gente acordar 1 hora mais cedo, durante 30 dias, você terá aí 30 horas que você ganhou dentro de um mês. 30 horas. Dentro de um mês, dentro dessas 30 horas, você pode ler um livro, fazer aula de inglês, fazer algum outro curso. Olha quanta, né? Fazer até uma live mais cedo de um treinamento que você queira fazer, né? Fazer uma live como essa, que você pode começar mais cedo, ter o seu público cedo, desde que você convide, vai ter um público. E aí, você tem que descobrir primeiro, antes de você quebrar, descobrir quais são as objeções dele. Porque se você começar a falar antes mesmo do cliente falar, porque normalmente o cliente fala, às vezes a gente fala antes do cliente, né? Mas se você descobrir primeiro qual é as objeções dele, vai ficar muito mais fácil de você quebrar quando você falar antes dele falar. Então é importante que você descubra, certo? As objeções. Então, por exemplo, às vezes o cara vem assim, ele vai falar para você, olha, tá muito caro. Tá caro em relação ao quê? Eu não tenho tempo. Tempo, aí como eu disse, tempo é uma prioridade. O que acontece? Aí vem, em terceiro lugar, uma palavra mágica. E qual é a palavra mágica que você tem que falar para o seu cliente que quebra a objeção? É o rapport. Eu entendo. Olha só, palavrinha pequenininha, eu entendo. Quando ele fala assim, tá muito caro, aí você fala, eu entendo. Primeiro, eu entendo. Eu não tenho tempo, eu entendo. Então, primeiro você concorda, vai concordando com ele, eu entendo. Eu tenho que falar com a minha esposa, eu entendo. Porque no momento que você fala que você entende, o que a pessoa que está do outro lado quer? O que ela quer? Ela quer exatamente que você convença ela. Se ela está ali, ou você marcou o encontro e essa pessoa aceitou ir no encontro, ou você está dando uma palestra e ela está nesse encontro, pode ter certeza que alguma coisa o interessa. Então, se é um curso que você está vendendo, o que acontece? Essa pessoa tem interesse, com toda certeza ela tem um interesse de comprar alguma coisa. Então, normalmente a pessoa não compra assim, ela vai pondo, a maioria põe objeções mesmo. Então, eu entendo. O segundo passo. O terceiro é isolar as objeções. Como que você vai isolar as objeções? Né? Fazendo perguntas. Por quê? Quando você faz perguntas,
a pessoa que faz pergunta, ela está no controle. A pessoa que responde, ela está sendo controlada. Então, toda vez que a pessoa fizer uma pergunta para você, você vai responder com uma outra pergunta. Tá certo? Então, por exemplo, você vai dizer para a pessoa, a única coisa que te impede, vamos dizer que ele falou que, eu preciso falar com a minha esposa, tá? A única coisa que te impede é falar com a sua esposa e mais ou mais alguma coisa te impede. E mais o quê? E aí a pessoa arruma às vezes uma segunda situação. E aí você vai de novo repetir, tá? Aí você está isolando as objeções. Então, eu não tenho dinheiro nesse momento. Tá, você não tem dinheiro nesse momento. A única coisa que te pede é a falta de dinheiro e mais o quê? Dificilmente a pessoa chega a uma terceira objeção. Normalmente ela vem com duas objeções. E aí nesse momento você está isolando as objeções e a pessoa, ela quer que você de fato convença ela, porque muitas vezes não é o dinheiro, não é a falta de tempo, é porque muitas vezes a pessoa ainda não acredita no seu produto, não acredita que o seu produto trará resultado, por isso tem as objeções, ele fica naquela dúvida, até que você quebre as objeções dele e ele, né, vai conseguir fechar com você. Tá certo? Então, por exemplo, tem uma coisa muito legal que é você refrasear sempre ele. Quando ele diz assim, dentro do terceiro passo, você tem que sempre refrasear. Quando ele disser exatamente, eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo, você não tem tempo. Então, você não vai adquirir porque você não tem tempo, mas o quê? Né? O que mais te impede? Porque quando a gente refraseia a pessoa fica pensativa, isso trabalha com o sistema, né, com o sistema límbico dela. Então é importante que você esteja sempre refraseando tudo que o seu cliente disser. Ainda tem gente que vai mais além, faz até gestos igual a pessoa, pose igual a pessoa, só não pode deixar que a pessoa perceba que você está fazendo isso, porque de repente a pessoa vai falar, né? Como que é? Você está me imitando? Mas refrasear o cliente é muito importante, sempre que o cliente falar, você refrasear. E tem muito isso, né? Eu vejo muito assim, eu tenho que falar com o meu... eu trabalho com muita mulher, com uma maioria mulheres, né? Então, geralmente é assim, eu tenho que falar com o meu marido, tá? Você tem que falar com o seu esposo e mais o quê? O que te impede? Além de você ter que falar com o seu esposo, o que mais te impede? Aí, se ela repetir, você fala de novo. É porque meu filho eu tenho que pagar um curso do meu filho, tá? Você tem que pagar um curso para o seu filho e o que mais te impede? Normalmente a pessoa não consegue falar 3 objeções, ela para nas 2, tá certo? Então esse é realmente o terceiro passo, que é bem legal de você estar isolando essas objeções. Você faz a pessoa pensar. E tem uma que não é objeção, a gente chama de cortina de fumaça. O que é a cortina de fumaça? Quando a pessoa diz assim, eu tenho que pensar. Aí você diz para ela, tá, você tem que pensar. Além de você ter que pensar, o que mais te impede? Porque quando a pessoa diz que ela tem que pensar, é o que a gente chama realmente só de cortina de fumaça, não é uma objeção. É porque realmente, de novo, ela tem dúvida se o seu produto tem o resultado que ela espera, tá? Então, normalmente é isso, ela tem dúvida se o seu produto tem o resultado que ela realmente espera. E quando ela percebe, por exemplo, quando ele fala assim do preço, né? Essa objeção do preço, quando a pessoa diz assim, o preço tá caro. Tá caro em relação ao quê? Quando ela percebe que o que você vai entregar para ela é muito maior que o preço, aí nesse momento a pessoa se convence de que realmente o seu produto vale, porque você vai entregar
um produto ou um serviço, né, ou um aparelho, alguma coisa que você esteja vendendo, vale muito mais do que o preço que ele está pagando. Porque muitas vezes as pessoas compram televisões caríssimas, não é verdade? Tem uma coisa que é assim, ó, televisão é uma coisa, televisão, celular o pessoal a gente ainda usa bastante, mas televisões, normalmente as pessoas compram aquelas televisões assim, grandes, enormes, e aí coloca na sua sala e fica lá aquela televisão linda, maravilhosa, a pessoa passa por lá, pouco assiste aquela TV, mas tá lá. Ele não questiona, porque ele quis comprar, pagou lá seus 5, 10 mil reais e tá lá na sua sala aquele aparelho enorme. Então, se você tá, né, tem que perguntar em relação ao que? É uma televisão? Em relação ao que tá caro? Mas quando ele de fato percebe que o seu produto é entregue valor maior, né, do que o que ele está pagando, o que você está falando, então aí sim, realmente o cliente se convence e ele entende que tem valor o seu produto, né? Ele entende exatamente o valor do seu produto, tá certo? Aí nós vamos para o quarto passo. O que é o quarto passo, né? O quarto passo é a pergunta mágica. São as perguntas mágicas que você faz para o cliente, que onde o cliente dificilmente ele foge de você e ele vai responder sim para você. Um exemplo, por exemplo, assim, quando ele está dizendo, esse quarto passo é você tirar, por exemplo, assim, os zagueiros da frente. Tá lá o gol, exemplo, tá lá o gol e aí tá cheio de zagueiro lá para defender. Então você tira, né? E aí fica livre para você bater, né? Bater sua bola e a bola entrar direto pro gol. Então é isso que você vai fazer no quarto passo. Como que é isso? Ainda trabalhando em cima das objeções, mas já é um quarto passo. Por quê? Que é no momento que você vai falar realmente assim a palavra mágica, que ele vai continuar falando das objeções. E aí, normalmente, essa pessoa vai dizer assim, mas olha, eu preciso mesmo falar com a minha esposa. Aí você pode dizer para a pessoa, você já pensou alguma vez dar um presente para sua esposa, ou esposo, se for o caso, se estiver com uma mulher, trabalhando com uma mulher. Vamos dizer que seja o seu Antônio, você esteja conversando aí com o seu Antônio. Aí seu Antônio diz assim, olha, eu preciso realmente falar com a minha esposa. E aí você diz, você já pensou alguma vez em fazer uma grande surpresa para sua esposa e comprar esse curso e dar de presente para ela? Já imaginou a felicidade, a alegria que ela ficaria? E aí normalmente a pessoa fica surpresa e fala assim, eu não tinha pensado, porque tudo eu combino com ela, tudo eu falo com ela, toda vez que eu vou fazer algo, nós somos muito unidos, né? E aí nós temos que sempre estar conversando, e nesse momento você levou a pessoa a pensar, a ficar emocionada e pensar, é mesmo, né? E se eu der esse presente, ela vai ficar muito feliz, né? Imagina só, se a pessoa vai receber um curso surpresa, um presente surpresa. Quem não gosta de surpresa, né? É muito importante. Então, nessa hora, é a hora que você tem o sim do cliente. Por isso é uma palavra mágica, esse quarto passo. E se é um produto, ou mulher vendendo um produto, faz a mesma situação. Porque toda vida que a pessoa faz essa objeção que eu tenho que falar com fulano, não é verdade. A gente sabe que é apenas objeções e que você está aí, então você está quebrando mais uma vez as objeções, isolando. Então, olha só. E aí você pergunta, faz aquela pergunta mágica. E o que mais te impede, continua perguntando, né? Se ele continuar dizendo, eu não disse sim, né? O que mais te impede de adquirir esse produto, né? Ou esse serviço, ou esse curso. Isso é muito importante, leva a pessoa a pensar, leva a pessoa a refletir,
tá certo? Então, nesse momento é o momento que com certeza seu Antônio compra o seu curso, compra o seu produto e entrega de presente. E aí vem aquele famoso momento que é o momento do fechamento, que é onde muita gente deixa escapar, né? Deixa escapar a venda, não consegue fechar a venda. De verdade, não consegue fechar a venda, deixa a venda escapar exatamente nesse momento. Esse momento do fechamento é algo assim importante. Por quê? Você vai perguntar para ele o seguinte, no momento do fechamento, o que te impede de comprar, né, nesse momento? O que ele continuar falando, se ele continuar falando assim, eu não tenho... Então, olha só, no momento do fechamento, você vai fazer a famosa pergunta, né? Você vai falar, se ele continuar falando que tá caro, você vai falar, eu entendo que você tá fazendo um rapport com ele nesse momento e dizer, e o que mais que impede você, além disso, o que ele estiver dizendo no momento. E aí é a hora de você... E se eu arrumasse, então, falar assim, e se eu e você chegássemos numa conclusão, eu e você chegasse a uma conclusão de um melhor valor, se ele estiver discutindo, falando de valor, se for necessário, você tira um pouco da sua comissão, tira um pouquinho da sua comissão para que você consiga fechar a venda. E aí você diz, então, se fosse bom para você e para mim, né? Se nós dois juntos chegássemos a uma conclusão, se for o caso da mulher, se for o caso do homem juntos. E aí, nesse momento, ele vai dizer com certeza um sim para você. E você diz em quantas parcelas fica bom para você, né, de acordo com o produto que você estiver vendendo e com a disponibilidade que você já tem, já sabe quantas parcelas você quer fazer, né? Normalmente para a pessoa, quantas você pode fazer. Normalmente quando o vendedor vai, ele já leva isso consigo, né? Quantas parcelas. Mas dentro das condições da pessoa que você está fechando, então você vai falar como fica bom para você. 2 parcelas, 4 parcelas, à vista. A vista tem um desconto maior. Eu gosto muito de trabalhar à vista. Eu particularmente, a Neri, tá? Gosto muito de trabalhar à vista e acho que tudo à vista merece pedir um desconto. E eu peço, tudo que eu vou comprar eu peço um desconto. E aí, às vezes as pessoas falam assim, não tem desconto, é esse preço mesmo, ou em 10 vezes. Aí, infelizmente, eu não posso fazer nada quando acontece isso, tá? Mas é isso, então você fechou e ali você fecha a venda e a pessoa faz a conclusão. E isso é muito importante, nesse momento é a hora que você coloca dinheiro no bolso, porque sem você fechar a venda, você não coloca dinheiro nenhum no bolso, não adianta você ser linda, maravilhosa, trabalhar e não fazer o fechamento. Se a gente não faz o fechamento, de nada adiantou, porém, você não perde o cliente, você tem que continuar tratando bem a pessoa, porque ele pode ser seu possível, né, cliente, tá certo? Então é isso, foram 5 passos aqui que eu falei para fechar uma venda. Primeiro passo foi descobrir, só revisando, descobrir o que o cliente quer. Descobriu? Depois você vai descobrir quais são as objeções que o cliente tem. Porque normalmente o cliente tem objeções, então isso é uma maneira de você saber. Descobriu, você vai no terceiro passo, isolar as objeções. Isolar. E no quarto passo, você vai fazer a pergunta mágica do sim para o cliente. E no quinto passo, realmente é o fechamento, que é esse que eu acabei de falar, que é onde você vai, se for necessário, tirar um pouquinho de comissão para que você consiga fechar a venda. E dificilmente, se você usar esses 5 passos amanhã em qualquer negócio, depois você me conta aqui na live se você não fechou. Muito difícil não fechar,
tá certo? São 5 passos para usar amanhã mesmo, até hoje, quando você agendar aí um cliente, ligar para um cliente. São 5 passos poderosos para fechar uma venda, tá bom? Então esses são os 5 passos, eu espero ter ajudado aí quem vai assistir essa live depois de gravada mesmo, porque é um horário que muitas vezes a pessoa não tem tempo de assistir, mas vai ficar aqui gravada, tá ok? Então eu desejo aí do fundo do meu coração que eu possa ter ajudado você aí, né, com esses 5 passos, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês. Então, a jornada Viver de Vendas continua. Estarei aqui de segunda a sexta às 18 horas.